e a alegria e o triunfo no céu. Abençoa, Deus. Apocalipse 19, 7 diz: regozijamo-nos e alegramo-nos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Disse-lhe: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-lhe: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito, o Espírito de profecia. E aqui no versículo, ainda no versículo 19, diz assim, no versículo 18, capítulo 19, versículo 18, 17: vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai a ceia do grande Deus, para que comas a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles sentam-se, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e o rei da terra, os seus exércitos ruídos, fazendo guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e aos seus exércitos. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fazia os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves os fartaram-se das suas carnes. Amém? Amém. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu recado. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo, Pai. Sejas tu que fale, Pai, nesta noite, não, mas que a glória do Senhor desça e resplandeça neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar seus assentos. Olha, irmão, essa passagem é bastante grande, mas é necessário que o crente entenda. Os finais do tempo estão chegando. Nós estamos vendo aí toda sorte de profecias de tudo quanto é jeito se concluindo nos últimos dias. Jesus nos alertou muito, irmão. E até quando depois que partimos, Jesus ainda nos alerta a respeito de falsos profetas. Irmãos, são muitos, irmãos. São, às vezes, difíceis de descobrir quem são eles.
Por quê? Mas por que, missionário, que é tão difícil de descobrir? Porque eles falam em nome de Deus e têm o dom de enganar as pessoas. Um dom que não vem de Deus, mas que tem uma situação bastante equivocada. Aqui Jesus disse, aqui no capítulo 7, no versículo 7, ele disse: regozijamo-nos e alegramos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Nesse dia, irmão, a boda do Cordeiro significa a nossa santa ceia na glória com Deus. Bem-aventurado é aquele, irmão, que está preparado nesse dia. Irmão, às vezes a gente fala sobre salvação eterna e perdição eterna, e as pessoas não veem o valor que isso importa para si mesmo. Quando falamos de salvação eterna, falamos de uma vida sem fim. Quando falamos de perdição externa, falamos de uma vida também sem fim. Mas de que maneira nós queremos viver a nossa eternidade? A nossa eternidade, irmão, só depende de nós. Verdade. Não depende de Jesus. Não depende de Deus, não depende dos anjos, não. A nossa eternidade, ela depende de nós mesmos, da maneira que nós vivemos e escolhemos para viver. Às vezes a gente fala, e às vezes as pessoas acham que a gente simplesmente está brincando. A igreja precisa estar preparada. A igreja que diz somos nós, irmãos. E nós precisamos estar preparados nesse dia. Porque aqui o Senhor diz regozijar-nos e alegrarmos. Porque o Senhor está voltando, irmão. Glória a Deus, aquele que tem a sua vida no altar, irmão. Ou que coloca a sua vida no altar. Jesus está voltando, mas nós não sabemos a hora e o momento em que Ele vai chegar. Mas nós estamos vendo todos os dias a profecia de Jesus se cumprindo dia a dia. Olha o mundo como está, irmãos. Olha as coisas como existem. Olha os governos das nações como estão. Eles estão todos equivocados, trabalhando contra o propósito de Deus. E eles estão sendo vitoriosos, irmão, nos últimos dias. Você sabe por quê? Porque nós não soubemos escolher. Jesus vem alertando desde Adão até Cora. Quando João, antes de Jesus recolher João, ele foi preso na ilha de Patmos. E ali ele escreveu, Deus revelou para João toda essa história. Mas hoje é mais fácil o homem acreditar numa mentira, num falso profeta que não tem a vida no altar do Senhor, do que acreditar nas palavras santas bíblicas do Senhor Jesus. Não é a igreja, não é o pastor, que às vezes o povo está ignorando. É o próprio Jesus, irmão. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque Jesus disse, irmão, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Então sabemos que tudo vai acontecer, já está acontecendo. Nós estamos vendo aí, irmão, os poderes malignos assumindo a direção de grandes nações que é eleita por Cristo, mas o povo entregaram na mão do inimigo. O que sobra para esse povo? O que sobra para essas vidas? Ser
lançada no lago de fogo. Olha bem, aqui a Bíblia diz que Deus, nesses dias, moverá todas as aves de rapina do mundo para destruir a carne daqueles que não foram aceitos por Deus, os reis, os profetas. Mas os falsos profetas, eles não vão morrer assim. Os falsos profetas, eles vão ser lançados no lago do fogo junto com a besta, irmão. Mas isso é a Bíblia, a palavra, a letra, o homem que escreveu. Não todo mundo sabe, irmão, que tudo que está escrito aqui foram cumpridos em toda essa era, desde Adão até agora, desde Jesus até hoje, irmão. Tudo que está escrito aqui foi confirmado pela vida de cada um que viveu. Desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vem se cumprindo todas as profecias que foram escritas por Deus. De Jesus. Quando não precisava mais de profecia, porque de profetas, porque estava pronto. Deus encerrou o tempo dos profetas. Depois que encerrou o Velho Testamento, o único profeta que existiu foi Jesus, irmão. João e Jesus foram profetas. Dali para cá, declaro, nós recebemos palavra profética diante de mim, diante de Deus. É por isso que eu sempre tenho alertado o povo, cuidado com profecia, irmão. Você não sabe se aquela profecia está sendo vinda realmente de Deus ou não. A Bíblia diz: enganoso é o coração mais que todas as coisas. Maldito o homem que confia no homem. Mas hoje é mais fácil as pessoas confiar no homem do que confiar na palavra de Deus. Verdade, Jesus. É fácil enganar o outro, irmão. Difícil é saber se é verdade. É fácil acusar, é fácil apontar. E nós precisamos tomar uma posição. Ah, missionário, você não cansa de falar? Eu não canso, irmão. Porque Jesus não cansou de fazer as coisas boas para o seu povo. Porque o dia que o homem não clamar, as pedras clamarão. Aqui, o Senhor Jesus diz: escreve, bem-aventurado aquele que estão chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-lhe: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado que são chamados à ceia do Cordeiro, porque esses já passaram pela escolha divina, esses já passaram pela aprovação divina. E quando o anjo falou isso para João, ele se dobrou diante dos anjos que estavam ali falando com ele. E o anjo disse: olha, não faça tal, sou teu conservo e teus irmãos. Quem tem o testemunho de Jesus, adore a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui diz profecia, não diz profeta. A profecia que nós recebemos hoje, ela vem de Jesus, o espírito de profecia que nos revela a profecia, irmão. Mas ele diz aqui também que eles farão descer os inimigos
inimigo fará descer fogo dos céus à terra, para enganar, se possível, os escolhidos. Isso está acontecendo hoje no meio do povo cristão. Milagres tem que saber de onde ele está vindo. Olha bem quem está falando para você, irmão, para você tomar uma posição. Lá no livro de Coríntios, Paulo exorta: examinai as profecias, examinai e julgai as profecias. Não é de qualquer maneira você vai abraçando uma profecia, não, irmão. Porque o diabo também fala na boca do homem. Entendeu? Assim como Deus fala, se nós dermos lugar, o diabo fala na nossa boca também, como se fosse Deus. Vou te contar uma história bíblica. Quando eu fui buscar a bênção do Senhor para abrir essa igreja, eu ouvi de Deus uma palavra: põe-te em pé e falarei contigo. E eu continuei. Põe-te em pé e falarei contigo. Na terceira vez, eu recebi do Senhor a profecia de abrir essa igreja. Essa igreja não nasceu de qualquer jeito. Ela não surgiu de qualquer jeito. Ela não caiu de paraquedas no meu quintal, não. Essa igreja não nasceu no monte, na mata. E ali quem está? O tempo inteiro que eu estava ali, o inimigo também estava me sondando. Se eu abrisse espaço, ele falava comigo. Entendeu? Mas olha como você se coloca diante de Deus para saber quem está falando contigo, irmão. O diabo tem pressa para te enganar, mas Deus espera você sentir. Deus espera você se preparar. Por isso Ele está até hoje nos dando tempos de vida para que nós nos preparamos para participar da grande ceia. Aleluias. A ceia com o Cordeiro, irmão, é um galardão, é um privilégio. Mas só terá ela os que vencerem. Lá no capítulo 3 diz: aos que vencerem herdarão todas as coisas. Aleluia, Deus. Aqui ele diz que o inimigo veio para destruir todas as coisas, preparando uma guerra no Armagedon para destruir o povo de Deus. Mas o Senhor é quem é o Senhor da guerra, irmão. E ali Satanás é vencido e é preso por 1000 anos. Olha, 1000 anos não é 1000 dias. Mas há quanto tempo Deus vem nos alertando para a salvação eterna? Mas depois desse 1000 anos, ele será solto de novo. Irmão, passaram muitos tempos. Olha o que está acontecendo no nosso país. O diabo foi preso, mas foi solto. E pode ser o teu presidente. Está entendendo? Olha a palavra de Deus se cumprindo na nossa nação nos últimos dias. Ainda há esperança, mas depende da nossa escolha. Às vezes a pessoa fala: teve uma obreira aqui que saiu da igreja porque
Diz que a gente alertava as coisas de política. Não é não, irmão. Saiu porque não ama. Entendeu? Ele saiu para não ouvir a verdade. Porque aqui é verdade. Amém? Amém, Jesus. Fala muito de política. O que é que governa o mundo, irmão? Hein? Que poder é que governa o mundo? Não é política? Agora nós é que temos saber escolher aqueles que são preparados por Deus ou não. Entendeu? Eu falei muito antes, irmão. Eu falei aqui muito antes que se Deus quisesse castigar a nossa nação, fosse proposta de Deus castigar a nossa nação, aconteceria o que está acontecendo hoje. Quem ouviu essa palavra de mim aqui? Levante a mão. Eu falei isso aqui. E olha como está. Estou orando, estou chorando, estou clamando os pés do Senhor, para que não aconteça o que está para acontecer. Mas só Deus sabe o final de tudo isso. E para Deus mover a diferença desse meio, depende de nós. Verdade. Depende de todos. Mas a sorte da nação está lançada. E Jesus está chegando. Sair da presença de Deus, porque você ensina a ser salvo, a ser cristão, né? É duro isso, irmão. É muito triste isso. Mas ainda há esperança de mudança nessa vida. Não morreu ainda. Deus pode tocar e ele entender que está errado. Errar é fácil, irmãos. Reconhecer que errou é que é difícil. Verdade. Só quem é humilde e verdadeiro cristão reconhece os seus erros. E quem reconhece os seus erros vai para o pé de Jesus e ali ele recebe a recompensa dele. Aleluia, Jesus. Aqui, o versículo 20, capítulo 1, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em suas mãos. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou e pôs o selo sobre ele para que mais não enganasse as nações até os 1000 anos acabarem. E depois importa que ele seja solto. Olha bem, irmão, se isso não aconteceu no Brasil. Importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Uma promessa do infeliz também. E vi todos eles assentaram-se sobre ele, aquele que foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adorou a besta nem sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se
acabe. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem para parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele 1000 anos, por 1000 anos. Amém? Depois disso, Satanás vai ser solto novamente, para depois ser preso eternamente. Mas por que, missionário? Porque durante a tribulação, eles vão matar muitos cristãos que não foram batizados, que não foram arrebatados, que não subiram no arrebatamento. Ficaram muitos crentes, porque tem ainda a chance de chegar a Deus. Mas para ter essa chance, tem que suportar as dores da tribulação e não negar Jesus. Se morre, morre, mas não negue Jesus. Se tiver que fazer o que for, faça, mas não negue Jesus. Esses ainda herdarão, vai ter alguns que herdarão a salvação ainda mesmo na tribulação, irmão. Não ficarão até o fim dela, porque serão mortos pelo anticristo. Mas não negaram Jesus, estará na glória e reinará conosco o nome de Jesus. Amém? Mas se hoje, com pequenas coisas, a gente não suporta, a gente está vendo aí gente saindo da igreja por causa de política, por causa disso, por causa daquilo, por causa que não deu certo, por causa que você às vezes acreditou numa profecia errada, não deu certo. Jesus tem culpa disso? Culpa foi dele que não examinou as profecias. Não é? E esses não aguentarão a tribulação. Ou aguentam? Não aguenta. Com certeza não aguenta. Por quê? Porque a mínima coisa afastou ele de Jesus. Agora, a dor da tribulação vai permanecer jamais. Amém? Eu poderia falar mais umas 3 horas nesse tato aqui, mas nosso horário é muito tempo, daqui a pouco nós estamos orando para Deus te abençoar. Amém? Ficamos em pé. Apresente as suas mãos para Deus. Diga comigo, Senhor, usa-me, Senhor. Toca em mim, Senhor. Toca em mim, Senhor. Eu preciso de Ti. Pai, abençoa minhas mãos. Sim, Pai, abençoa minhas mãos. Para que aonde eu tocar, Senhor, seja abençoado. abençoado. Abençoa meus pés, Senhor. Abençoa meus pés. Para que aonde eu pisar, a bênção do Senhor também se estabeleça. Em nome de Jesus de Nazaré, eu me coloco, Senhor, nas tuas mãos agora. Guia-me, ó Deus, pelas suas veredas. Ensina-me, ó Deus, a andar na tua presença. Que a tua grande misericórdia me cubra todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Se você está triste, ó.